É uma felicidade muito grande a gente poder ter a oportunidade de falar nessa casa maravilhosa que tanto representa para o movimento espírita de Uberlândia. Como o Carlinho já disse, eu nessa existência tive a oportunidade de nascer numa família espírita e isso apenas nos enche de mais responsabilidades. E por coincidência, né, por acaso, já que nós sabemos que o acaso não existe, hoje falando sobre um tema que é voltado praticamente à família, né? Casos que acontecem com a família, do capítulo 14, honrai teu pai e tua mãe. Nós falaremos hoje nas instruções dos espíritos a ingratidão dos filhos e dos laços de família. É, é um tema a qual ainda hoje nos remete a um pensamento muito profundo ao analisar a importância da família, né? Nós já sabemos que a família, que a nossa família, que a família em si, em geral, ela representa um ponto de encontro e de reencontro de espíritos simpáticos e não tanto simpáticos assim. E eu peço a licença para vocês, para mim, eu gostaria de ler o Evangelho na íntegra, porque quando eu estava preparando o nosso bate-papo, a nossa conversa, eu fiquei bastante emocionado, porque às vezes a gente lê, a gente estuda e tem a oportunidade de fazer isso durante a vida e passam despercebidos determinados pontos e que a gente fala assim, nossa, como pode, como parece que é a primeira vez que está se lendo algo tão comentado e tão discutido no nosso meio. Então, por esse motivo, eu peço licença aos nossos irmãos para que eu possa ler essa instrução de Santo Agostinho a respeito de um tema tão relevante que nos traz tanta consolação, tanto amparo, principalmente no que diz respeito à nossa família. E mesmo nós tendo a oportunidade de ter, nesta vida, ter reencarnado em uma família espírita, e eu diria que de espíritos afins, no meu caso, e muito feliz por isso, mesmo assim temos os problemas. O espírita ele não é alguém que é perfeito. Para ser espírita não é uma recompensa, pelo contrário, e eu creio que todos os irmãos que estão presentes sabem disso também. Então, Santo Agostinho inicia nos ensinando, no capítulo 14, que a gente vê o Evangelho, irmãos, poder acompanhar conosco. A ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Ela sempre revolta os corações honestos, mas a ingratidão dos filhos com seus pais tem ainda um caráter mais odioso. É especialmente sobre esse ponto de vista que vamos encará-la, para analisar as suas causas e efeitos. Nisto, como em outros pontos, o Espiritismo vem lançar a luz sobre um dos problemas do coração humano. Então, Santo Agostinho já inicia essa lição falando, né, de um dos frutos da ingratidão. O fruto da ingratidão, ela tem como por base o egoísmo. E ele coloca como se a ingratidão dos filhos para com os pais ainda é um caráter muito odioso.
mas que há uma explicação, que há uma consolação por trás disso. E é isso que ele vai colocar, como em vários pontos da doutrina espírita, vem nos elucidar, vem colocar à luz aquilo que ainda estava velado. E que nós possamos, aos poucos, compreender isso, compreender que a doutrina espírita, ela representa isso para nós. E só compreender não, nós devemos vivenciar. Porque eu creio, eu falando em pais, né? Pai, mãe, desde quando eu entendo por gente, vamos por assim dizer, os meus pais, meu pai sempre colocou para mim, meu filho, não existe meio termo. Gente, eu estou colocando o meu ponto de vista, tá bom? Lógica aliado com a doutrina espírita. Não existe meio termo. Nós devemos, ou você é, ou você não é. Porque nós somos responsáveis pelo que fazemos. E quando se trata de filhos, neste caso aqui, a responsabilidade ainda é muito maior. Porque nós servimos como exemplo para aqueles que foram confiados a nós, para que nós possamos direcionar aqueles que às vezes no passado nós desvirtuamos, que os colocamos em caminhos errados, ou que renegamos. Então, essa oportunidade, dessa existência, de poder, dentro do laço familiar, poder resgatar isso, é de uma felicidade muito grande. E Santo Agostinho continua. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo paixões ou virtudes inerentes à sua natureza e vai ao espaço aperfeiçoando ou ficando estacionário, até que queira vir à luz. Alguns partem alguns partem, pois, levando consigo fortes ódios e desejos insaciados de vingança. Mas alguns desses, mais adiantados que os outros, é permitido entrever algo da verdade. Reconhece os efeitos funestos de suas paixões e então tomam boas resoluções. Compreendem que para chegar até Deus, só uma senha, a caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e de injúrias. Não há caridade sem perdão e com ódio no coração. Jesus, quando ele fala que dentro de seus ensinamentos, que fora da caridade não há salvação, fora do amor não há salvação, Kardec pergunta aos espíritos o que seria essa caridade para Jesus. Como Jesus colocaria para nós o significado ou exemplificaria essa caridade? E aí ele coloca como benevolência, indulgência e perdão. Benevolência para com os outros, indulgência para com todos e perdão das ofensas. Então, se isso é a caridade, vamos trazer isso para a nossa casa. Vamos trazer para a nossa existência. Vamos trazer isso para a nossa oportunidade dessa reencarnação. Como os pais que fomos, que somos, e como filho que também fomos. Somos pais hoje, mas somos filhos também. Então nós devemos sempre estar, como nós temos Jesus como nosso guia e modelo, exemplificar em nós, colocando em prática todos esses ensinamentos que são chegados até nós, é de grande valia para aqueles que nos cercam, para aqueles que estão conosco. E ele coloca aqui, Santo Agostinho coloca, que quando se desencarna, quando morre o corpo físico, o espírito permanece e leva consigo sejam as boas ou as más tendências. Se odiou, ele continua odiando. Se amou, continua amando. De forma certa, de forma errada, mas ele carrega consigo as virtudes e os problemas que ele teve durante a vida física. E chega no plano espiritual até um momento em que ele se encontra com toda a verdade, com os atos que cometeu. E aí se arrepende. Primeiro ponto, arrependimento. E aí ele enxerga que para corrigir os seus erros, ele precisa novamente estar com aqueles com que ele errou junto. E na maioria das vezes, isso é difícil. Você reencontrar
Você saber que vai ter que reencontrar com alguém que você errou no passado. Mas com o passar do tempo, no plano espiritual, através de preces, sabendo, primeiro ponto, né? Sabendo dos erros cometidos e pedindo pela nova oportunidade, já é o primeiro passo. E ali ele se prepara. Tanto o que cometeu o erro, quanto os que vão o receber, perdoando. Olha o quanto a misericórdia de Deus é maravilhosa. Esse é o nosso Pai. Esse é o nosso Pai que rege o universo, que na maioria das vezes nós não compreendemos essas leis, que apesar dessas leis estar fixadas em nossas consciências, nós colocamos um véu à sua frente e utilizamos do que nós temos ainda de material, o materialismo ainda forte, o lado em que nós prestamos atenção no desejo material, obscurece as verdades que estão impregnadas em nós, que estão em nossa consciência. É assim que ele responde aos espíritos a Kardec, quando pergunta onde está a lei de Deus, e ele fala na sua consciência, em nossa consciência. E mesmo assim, estando em nossa consciência, nós ofuscamos essa lei. Mas o Deus, ele é o mesmo para aquele que acredita, quanto para aquele que não acredita. O ateu, mesmo não acreditando, ele tem o mesmo Deus, o mesmo Pai amoroso, misericordioso. E foi por isso que Jesus foi à cruz. Um dos primeiros pontos que Jesus foi crucificado foi por colocar um Deus amoroso, tirando de lado um Deus vingativo e colocando em seu lugar um Deus que você poderia conversar com ele. E esse Deus, nós podemos conversar, podemos trazer para o nosso íntimo, para o nosso quarto, em oração, e conversar diretamente. Olha que maravilha. E ainda hoje nós não compreendemos muito bem o que que é esse amor de Deus, porque nós achamos que tudo ainda nós estamos pagando com o sofrimento. É um Deus vingativo, é o olho por olho, dente por dente. Não de forma clara, né? Mas nós espíritas temos muito de falar. A pessoa chegou na casa espírita, ele está com um problema, ele nasceu sem perna. Aí nós vamos lá, como doutores da lei, foi porque ele fez o mal na encarnação passada e utilizou a perna mal e ele entrou nessa vida sem a perna. Ele nasceu cego. Então foi porque ele utilizou mal a sua visão. Olha o que nós estamos falando. Nós estamos falando que você usou mal a visão, então Deus vai te condenar por acontecer isso. Nós esquecemos que na maioria das vezes somos nós que pedimos. Como vai falar na lição, no parágrafo agora da frente. Então, através de um esforço inaudito, olham aqueles que detestaram na terra, mas com essa visão, a sua animosidade desperta. Revoltam-se ainda mais com a ideia de perdoar que com abdicar-se de si mesmo. Sobretudo, revoltam-se com a ideia de amar aqueles que talvez tenha destruído a sua fortuna, sua honra, sua família. Entretanto, o coração desses desafortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução vence, pedem a Deus, imploram aos bons espíritos para dar-lhe uma nova oportunidade, dar força no momento mais decisivo da provação. Finalmente, após alguns anos de meditações e preces, os espíritos aproveitam-se de um novo corpo e prepara-se para a família de quem detestou e pede aos espíritos encarregados que transmitem as ordens superiores para cumprir na Terra destinos desse corpo que acaba de se formar. Então vamos parar por aqui e comentar um pouco. Isso acontece muito, gente. Muito. Nós encontramos
nós que trabalhamos, participamos do trabalho mediúnico, quantas vezes nós vemos espíritos, amigos nossos, que ainda estão sofrendo, né, por algo que não fizeram, vim cobrar algo, questionando, esbafejando, brabo. E só o amor transforma. Só o amor modifica. E nesse momento onde há essa modificação, essa quebra de sintonia, onde eles se ligam e enxergam que precisam dessa nova oportunidade, imploram por essa nova oportunidade, eles a abraçam. E é recebido, na maioria das vezes, por aqueles que em outras vidas eram adversários. Com a oportunidade de estarmos juntos novamente. Com o esquecimento do passado, transbordando em nós esse amor, que nós não sabemos de onde vem tanto amor quando você pega aquela criança no colo e o abraça. Não existe ódio que aguente um sentimento tão puro de uma mãe, de uma pai pelo seu filho. Isso quebra qualquer coisa, qualquer ódio. Porque nós sabemos que o ódio nada mais é do que o amor que adoeceu. Onde existe ódio, hoje já existiu amor. E quando sente esse amor novamente, impregnado nos braços maternos, ali se inicia uma nova reencarnação, uma nova oportunidade. Ali se inicia o que nós colocamos como o principal motivo de estarmos aqui, que é de progredir e auxiliar aqueles que estão ao nosso lado ao progresso. E essa responsabilidade a nós espíritos, ela se torna maior pelo conhecimento que temos. Infelizmente, nós utilizamos desse conhecimento como querendo dar liberdade para os nossos filhos. Quantos falam, eu vou esperar o meu filho crescer e chegar na madureza, na juventude, para ele escolher qual religião que ele quer? Eu não posso forçar o meu filho a seguir a religião que eu quero. Como não posso? Eu sou o pai. Ele pediu para nascer na minha família. Eu fiz o compromisso de guiá-lo no caminho do bem. E aí, nós queremos ser amigos, só amigos dos nossos filhos, e esquecemos que primeiro nós somos pais dos nossos filhos. E aí, depois, a gente não pode achar que somos coitadinhos porque os nossos filhos erraram. Achar que somos coitadinhos que os nossos filhos pagam com a ingratidão o que nós tanto demos a ele. O que nós demos a ele quando nós damos a oportunidade dele escolher, quando está jovem, procurar uma religião que para mim fez tanto bem, mas que para ele não. Ele vai poder escolher. Eu sou um pai para frente. E é isso que a doutrina espírita fala. E aí ele pergunta, qual será então a conduta nessa família? Qual a conduta que nós devemos ter? Perguntaram a Allan Kardec. Kardec pergunta aos espíritos, qual foi o homem mais perfeito que esteve sobre a terra? E serve como guia e modelo. Os espíritos respondem, vede Jesus. Nós vemos Jesus, estudamos Jesus, tentamos compreender Jesus. Ou a doutrina espírita não é o cristianismo redivivo? Ou nós vamos ficar apenas interessados em coisas que não nos trazem tanto proveito? Eu quero saber quem que foi Chico Xavier na outra encarnação. Eu quero saber se Kardec já reencarnou. Eu quero saber se Emmanuel está entre nós. Qual relevância tem isso para cada um de nós? Aí eu sou cristão,
Eu não sei quais foram as últimas palavras de Jesus quando esteve na Terra. Eu não sei. Eu não sei quantos versículos tem na Bíblia, quantas parábolas Jesus falou, quantos sermões Jesus falou. Eu não sei. Ele é meu guia e modelo, mas eu não sei. O Evangelho é o meu GPS, é o que me guia, é o que me ampara. E eu não leio. Eu só abro ele quando eu estou com problema. E Deus é tão bom que mesmo abrindo ele só nesses momentos, as respostas vêm ou não vêm. Mas a nós, a responsabilidade maior, porque aqui pergunta qual será a conduta dessa família para com esse espírito que reencarna em nosso lar, para se aprimorar, para se melhorar. E ele continua: dependerá da maior ou menor resistência de suas boas resoluções. O incessante contato com os seres que odiou é uma prova terrível, sob a qual ele vezes sucumbe, e sua vontade não é suficientemente forte, assim conforme seja levado pela boa ou pela má resolução. Ele será amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. Por aí se explica esses ódios, essas repulsas instintivas que notam de certos filhos que nenhum ato anterior parece justificar. Com efeito, nada nessa existência poderia ter provocado essa antipatia. Para dar conta disso, é preciso voltar o olhar para o passado. Reencarnação. O amor de Jesus, através dessa palavra que exemplifica a misericórdia dele para conosco. Nós temos muitas histórias que elucidam isso, muitas histórias. Nós temos a história daquela mãe que fez tudo pelo filho, uma mãe trabalhadora, uma mãe cristã, uma mãe que ajudava o próximo, mas que o filho veredou para outros caminhos. E ela continuou no seu trabalho. O filho desencarnou e ela continuou no trabalho. Quando está chorando, esquece das suas lágrimas e seque a lágrima do outro. E assim essa mãe fez em toda a sua vida. Será que ela falhou com o filho? Será que ela não deu o exemplo? Lógico que deu. Ela fez tudo. E não desistiu do seu trabalho em auxílio ao próximo. E ela veio e desencarnou. Morreu. Deixou o plano físico. E chegando lá, a primeira coisa que ela pergunta: cadê o meu filho? A resposta: seu filho está no inferno. Mas você, pelas suas atitudes, ganhou o céu. Aquela mãe responde: como eu posso ganhar o céu com o meu filho no inferno? Me dê outra oportunidade de corrigir, de ajudar ele a seguir no caminho do bem. E aí o que acontece? Você não pode voltar lá para tirar ele do inferno. Mas vocês dois podem reencarnar, passar pelas mesmas dores, e você terá a oportunidade novamente de colocar o seu filho no caminho do bem. Será que existe algo mais proveitoso e mais misericordioso do que isso? Será que uma mãe que ama o seu filho deixaria ele sofrendo para alçar voos mais altos? E aí a gente já passou um pouquinho do carro na frente dos bois, porque seria a próxima tópico a dizer,
Porque existem os pais que erram mesmo, os pais que deixam os filhos escolherem quando crescer, os pais que dão de tudo para os seus filhos, mas dão materialmente. E é simples, porque o Evangelho fala, nos mostra que não precisa ser sábio, não tem livrinho de conduta para se ser pai. Mas para nós que somos espíritas, que dizemos ser espíritas, que lutamos para domar as nossas más tendências, que são muitas, nós temos o algo a mais, que é as lições do Evangelho em nossas vidas, exemplificadas muitas das vezes pelos nossos pais, que nos deram exemplo. E agora nós temos a oportunidade de fazer isso com os nossos filhos. E muitos deixam de lado. Esquece essa dádiva. Porque aí nós damos o que para eles? Nós damos a riqueza que o tempo leva. Nós damos os bens que a traça come e corrompe. Nós esquecemos da verdadeira riqueza dita no Evangelho por Jesus. Então, se Jesus ele é o caminho, Jesus é nossa bússola, ele nos ensina por onde passar, ele nos auxilia a criar os nossos filhos. Mas se tudo, fizemos de tudo, abnegamos de tudo, levamos aos nossos filhos os ensinamentos morais, demos o exemplo, vivenciamos, isso é 100% que os nossos filhos não vão errar? Ou é assinar embaixo que os nossos filhos vão ser perfeitos? Tem uma obra que eu li há muito tempo atrás, do Richard Simonet, e que aquilo ali me marcou muito. Só que como eu era muito jovem, eu ficava questionando. E quando você vivencia, parece que as coisas encaixam. Ele dizia vários tipos de espíritos que reencarnam com vários propósitos. Existem espíritos que nascem só com o propósito de ser apresentado a Deus. Existem espíritos só com o propósito de uma vida inteira de sentir e conhecer Jesus. Não é conhecer, de fazer, de trabalhar, não, é conhecer. Espíritos endurecidos que não tinham Jesus como exemplo, ou que perseguiam Jesus por muito, muito tempo, e nós já lemos muito sobre isso. Espíritos que acharam que Jesus destruíram suas famílias, porque se dizia, se você for acompanhar esse Nazareno, esquece de mim. E esses espíritos acompanhavam Nazareno. Então esses espíritos, outros espíritos, esses pais de famílias, que achavam que Jesus destruiu o seu lar, existe isso. E eles reencarnam em famílias amorosas só para sentir o amor de Jesus. Só para ter contato aos ensinamentos de Jesus. Olha que maravilha. E às vezes nós achamos que nós não fizemos o nosso papel. Tem uma historinha, eu esqueci o nome do palestrante agora. Eu vou lembrar, e se alguém lembrar aí, depois coloca nos comentários. Havia uma mãe espírita que sempre trabalhou na casa espírita. Sempre. Sopa, campanha do quilo, trabalhadora incansável de Jesus, abnegada, de um amor tão grande. Levava o seu filho junto contigo, desde a tenra idade, para ser evangelizado. O tempo passou. Aquele filho cresceu, se tornou, através dos conflitos da sexualidade, fugiu para um outro país,
adotou a fisionomia de um homossexual. Fisionomia seria isso? Não, ele se vestia de mulher como homossexual e aquilo ali afligia muito ele. Porque nós sabemos que é um resgate, é uma expiação muito dolorosa para o próprio espírito que está passando por aquele momento em dificuldades de se aceitar. E aí, aquela mãe, na segunda-feira, numa palestra, e o palestrante falando sobre os filhos, ela ligou para o seu filho, que estava na Itália, e disse: Meu filho, eu estou te ligando porque hoje eu participei de uma palestra no centro que falou dos erros. Obrigado, Haroldo. E eu estou te ligando para te pedir perdão por eu ter errado com você. Ele pega e fala: Mamãe, como assim? A senhora não errou comigo. A senhora fez tudo o que podia. E hoje eu não sou uma pessoa pior. Eu não tirei a minha própria vida pelos princípios da doutrina espírita que a senhora colocou em mim. Eu vivo em constante guerra comigo mesmo. E dá momentos que dá vontade de largar essa existência. Mas graças ao seu ensinamento, eu vi que o importante é viver. Olha só, aquele exemplo daquela mãe. Aquele momento que ela achava que tinha falhado com o filho, naquele momento o seu ensinamento fez com que ele não caísse mais friamente e mais terrivelmente através do suicídio. Nós somos, sim, nós somos espíritos eternos. Nós teremos outras oportunidades. E que num caso desse, pode ser que venha juntamente com essa alma iluminada e fará tudo de uma forma correta. Então, a doutrina espírita, ela nos auxilia, nos ampara, porque tem aquela perguntinha que faz, que todos fazem, né? Quando a gente lê essa mensagem, que fizestes do filho que foi confiado? Nós achamos que o filho venceu na vida porque ele tem um carro bom. Nós achamos que o filho venceu na vida porque ele tem uma casa boa, porque ele passou na faculdade. Gente, olha o que nós estamos pensando para os nossos filhos. E não adianta a gente falar que não é assim, porque é. Sabe por que é? Porque quando nós perguntamos assim para um amigo ou para um parente, que há muito tempo a gente não vê, a gente pergunta assim: e seu filho? Como que ele está? Tanto tempo que eu não vi. Ele venceu na vida? Ele comprou um carro? Ele tem uma casa? Ele casou e tem filhos? E se essa mãe fala que o seu filho não comprou um carro? E se essa mãe fala que esse filho não passou na faculdade? E se essa mãe fala que esse filho não tem uma casa, mora de aluguel? Quer dizer que esse filho não venceu? E aí nós pegamos e falamos assim: ah, o meu filho, ele é formado em doutor. Aquela mãe murcha e a primeira coisa que ela pensa, eu falhei. Então são coisas que nós devemos começar a trocar a forma de falar, porque tem pessoas ao nosso lado que são pessoas que estão lutando para vencer na vida. E não é esse vencer que nós achamos, que o vencer que tem coisas materiais, não. É o vencer a si mesmo. As lutas, como disse aqui na frase anterior, que às vezes nós não temos boas resoluções, mas nós lutamos contra isso. Nós falhamos, mas nós lutamos contra isso. E isso que acontece quando o pai e a mãe se preocupam em levar o seu filho a seguir os caminhos de Jesus. E é isso que nós devemos fazer com as nossas crianças.
Eu falei que eu ia ler tudo, mas o tempo é curto. A gente vai tentar fechar dentro desse contexto, demonstrando o quanto Deus é generoso e misericordioso, nos dando essa oportunidade de corrigir erros, de levantar mediante ao caminho e fazer o bem, principalmente para aqueles que nos são confiados. Então, faça pelos seus filhos o que os pais fizeram por nós. Seja o pai chato. Seja esse pai chato. Seja amigo, mas primeiro seja pai, seja mãe. Porque a dor de ver um filho sofrendo é muito grande. E não é a dor sofrendo das coisas, das necessidades materiais, não. É a dor de saber que as necessidades materiais vão vir e esse nosso filho não tem condição de lutar contra isso. Porque nós não ensinamos eles a perder. Então a doutrina espírita, ela é para nós um bálsamo, uma fonte enriquecedora que nos dá tanta oportunidade, nos mostra tanto caminho a seguir, onde a prova mais difícil que nós passamos, que é dentro do nosso lar, porque, como disse aqui, são dentro dos lares que são o ponto de encontro e reencontro de espíritos amigos afins e não muito amigos e muito afins. E é isso que a doutrina espírita nos auxilia. Foi isso que Santo Agostinho quis colocar para a gente. Fortalece as suas bases. Faça com que seus filhos cresçam no caminho do bem. Se ele crescer no caminho do bem, ele não vai errar? Porque tem aquela passagem que fala: evangelize o seu filho que ele nunca se afastará do caminho do bem. Será que é assim? Ele vai afastar, mas vai voltar. Porque assim somos nós. Nós não somos 100%, 24 horas por dia. Às vezes somos menos de 50%. Mas nós temos que levantar a cabeça e ver que tem um espírito do nosso lado, cuja responsabilidade é nossa. Para a gente finalizar, não por coincidência, e eu peço desculpas aos irmãos por às vezes não segurar a emoção, é porque é, mexe um pouquinho com a gente esse tema. Quando se fala de família, a gente é muito grato. E tem uma história que eu gosto muito, creio que todos os irmãos já ouviram falar, e os que não ouviram, eu peço que procurem, porque eu não vou conseguir falar, não vou conseguir falar ela todinha, mas vou dar uma pincelada só para demonstrar o quanto é importante a nossa conduta. E mais uma vez eu vou falar de coincidência, né? Nós sabemos que não existe. Essa colocação, essa historinha que eu vou falar agora, é de nosso irmão que deixou essa mensagem para a gente, que é de Santo Agostinho, e que muitos de nós já passamos por isso ou fazemos isso. Uma coisa muito bonita. Mônica, mãe de Agostinho, era uma cristã fervorosa, mas muito preocupado com seu primogênito, mãe de 3 filhos, mas onde o primeiro não seguia o cristianismo. Pelo contrário,
juntamente com o pai e com a avó, era contrário a Jesus Cristo. Os outros dois filhos não, trabalhavam junto com Mônica. E o tempo foi passando, e Mônica, muito preocupada com esse filho mais velho, até que ela chega em um bispo para contar as suas aflições, e aquele bispo, levado à emoção, sentindo a alma daquele espírito benfazejo, daquela mãe que implorava para que o seu filho voltasse caminho certo, pois ela sabia que o caminho certo era estar do lado de Jesus, e aquele filho estava longe dos seus caminhos. Ela pega e pede para que aquele homem que era colocado como o porta-voz de Deus aqui na terra, que o auxiliasse. E ele responde para ela: vá em paz, irmã. Continue a fazer as suas preces e as suas orações pelo seu filho, porque é impossível que pereça um filho de tantas lágrimas. E aquilo ali fez com que ela fortalecesse e continuasse agindo daquela forma, orando para que aquele filho encontrasse Jesus e largasse o caminho que ele estava. Passou-se o tempo, Agostinho, seu primogênito, se tornou um orador, um médico, uma pessoa de renome, mas o seu caminho era desvirtuoso. Até que então, depois de muito tempo estudar filosofia, literatura e tudo aquilo ali, ele sofria. E ele queria saber quando aquilo ia terminar. Os questionamentos internos. Olha só a importância do exemplo da mãe. Porque aquela criança, aquele jovem de 17 anos, desde a sua juventude, ele já tinha em si os seus questionamentos. Ele já perguntava dentro de si essas questões. Até que um dia ele conheceu, viu a palestra de um outro cristão e ele ficou maravilhado com aquelas palavras. E ali ele ficou questionando. Só que ele não queria dar o braço a torcer. Até que um dia ele estava passando por uma rua e aí ele escutando uma criança falando. Criança falando e aquilo tocou ele. Ele falava assim: toma e lê. Toma e lê. E ele passando, aquilo tocou dentro dele. Ele falou: gente, o que essa criança está falando? E ele vai até aquela criança. E aquela criança, aquela criancinha com um livro em suas mãos, entrega para Agostinho, e Agostinho fala, e o livro fala: não caminheis em glutonarias e embriagueis, desonestidades e dissolução, nem entendas as rixas, mas reveste-vos do Senhor Jesus. Reveste-vos do Senhor Jesus Cristo, e não procurareis a satisfação da carne em seus apetites. Naquele momento, aquilo ali entrou dentro dele, porque era o momento que ele estava preparado para receber aquilo. E a primeira coisa que vem à sua cabeça é procurar Mônica, a sua mãe, e dizer para ela: mamãe, obrigado pelas suas orações. Mamãe, obrigado por não desistir de mim, porque hoje eu acabo de encontrar Jesus. Hoje eu acabo de encontrar Jesus. E Mônica, em lágrimas, ao ver o seu filho seguindo ao caminho de Jesus. Essa é a alegria de todo cristão. Essa é
a alegria de uma mãe, de um pai que luta a vida para guiar colocar o seu caminho, seu filho, seus filhos no caminho. E que se fizer de tudo, e mesmo assim esse filho cair, não se culpem e não pensem que perderam o tempo. Alguma coisa de útil nós deixamos no coração. Alguma coisa de útil nós vamos ter deixado aquele espírito milenar que dali para frente irá traçar novos caminhos, graças àqueles que nesta vida foram seus pais. Então, assim nós encerramos a nossa oportunidade, a nossa gratidão a essa casa, na figura do Carlinhos, por ter nos convidado, por ter nos dado a oportunidade de falar do Evangelho de Jesus, e que nós possamos mudar as nossas condutas, lutar para que essa mudança ocorra, para que nós sejamos também exemplos não só para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os filhos dos nossos vizinhos, aqueles que são evangelizadores de infância e juventude, evangelizadores adultos, nós possamos carregar no nosso dia a dia o questionamento antes de tudo que for fazer. Será como que agiria Jesus? Será como que o Evangelho traçaria o caminho a seguir, já que ele é meu GPS? Então, mais uma vez, Carlinhos, muito obrigado aos amigos do Alfredo Júlio, desse espírito tão abnegado, tarefeiro de nossa cidade, preocupado com a unificação de nós espíritas na cidade de Uberlândia. Tanto agradecemos a esse amigo das alturas não, né? Ele está do nosso lado, a nos auxiliar e nos fortalecer. Mais uma vez, obrigado, que Jesus nos abençoe e nos ampare, que possamos seguir adiante com a nossa família, com os nossos irmãos, filhos, pais e todos aqueles que nesta vida caminham conosco. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe e nos ampare. Boa noite a todos. Boa noite, Vinícius. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Quando nós indicamos esse tema para ser feito, justamente agora, novamente, no mês dos pais, né? Nós queríamos que realmente fizéssemos uma reflexão sobre a paternidade, sobre os laços de família, num mês extremamente importante para todos nós. E a gente fica muito agradecido pela sua contribuição. Muito obrigado mesmo. Você falou de coisas muito importantes para a nossa vida. Às vezes a gente complica tanto, né? Que as coisas podem ser mais simples, mais tranquilas. Muito obrigado, meu irmão. Vamos nos preparar para um novo encontro. Eu tenho certeza que quem nos assistiu e está assistindo, também como eu, comunga da mesma satisfação. Recebemos um belo presente na noite de hoje. Muito obrigado. Obrigado, meus irmãos. Fiquem todos com Deus. A família está aí, né? Luciane, Ferrari, Tá todo mundo aí. Minha mãe, minha avó, mãe, prima, esposa, né? Que Tá maravilha. todo mundo. Que maravilha, bom demais. Nós vamos agora passar a palavra para a nossa presidente, ela vai fazer a prece. Depois, se algum irmão quiser fazer alguma pergunta ao nosso anfitrião, ou até parabenizá-lo pelo estudo, fique à vontade. Desde já nós vamos orar aqui em favor de vários irmãos e
e particularmente alguns da nossa casa, né? A Márcia, que está com um momento difícil, a Simone, diante aí de uma família com Covid, né? Enfim, a nossa mama Pascoalina, nossa irmã Marrom, são tantos irmãos, né, irmãs necessitando de prece, que esses nomes aqui mencionados simbolizem milhares de outros irmãos que também precisam da nossa prece. Vamos lá? Boa noite, Carlinhos. Boa noite, Vinícius. Foi um Boa prazer noite. muito grande recebê-lo aqui na nossa casa. E realmente, como o Carlinhos falou, foi um belo presente para todos nós, que somos mães e pais. Nesse momento, a gente vai fechar os nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus e a Jesus, para que essa espiritualidade amiga, presente nessa nossa reunião, possa vir de encontro a todas as pessoas necessitadas, tanto encarnados quanto desencarnados. Obrigado, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra quanto nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes, Pai, cair em tentações, mas livrai-nos da prática do erro e de todo o mal. Que Jesus esteja com todos, com toda a humanidade, agora e sempre. E que assim seja. Graças a Deus.